Linguagem C, aula 4.1, professor Anderson Diniz. O código integral deste programa está disponível neste site. Programa que calcula o máximo divisor comum entre dois números. O que são divisores? Divisores são aqueles números que, dado um certo número, por exemplo, número 20, tem os divisores 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Ou seja, se eu dividir 20 por 1, vai dar 20 e o resto 0. 20 por 2 vai dar 10 e o resto 0. Então, divisor é aquele número que divide um outro número e o resto dessa divisão é igual a 0, tá? Então temos aqui os divisores de 20 e 30. Quais eles têm em comum? Eles têm o 1 em comum, o 2 não, o 3 não, o 4 não, o 5 sim. São divisores comuns. O 10 também são divisores comuns. 15 não, o 20 não e o 30 não. Então, qual é o máximo divisor que é comum entre os dois? É o 10. Aqui tem o 10, aqui tem o 10. É o máximo. Então, para calcular o MDC, nós vamos usar o algoritmo de Euclides, que consiste em fazer divisões sucessivas até que o resto seja 0. Então, como seria isso? Eu vou dividir o MDC entre 30 e 20. Eu vou dividir 30 por 20, vai dar o resultado igual a 1 e o resto vai ser 10. Aí eu vou pegar esse 20 e vou dividir por 10, que é o resto. 20 dividido por 10 é igual a 2 e o resto é 0. Então, quando der um resto 0, aí eu vou ter o MDC, tá? Eu dividi por 10 e o resto deu 0. Então, o MDC vai ser esse 10. Vamos usar aqui o operador de incremento mais, tá? Que ele é usado para aumentar o valor da variável em 1, de 1 em 1, tá? Então, por exemplo, i mais mais, o que significa isso? Significa que essa variável i, ela vai ser igual ao próprio valor que já está nela mais 1, tá? Então, se em determinado momento a i está valendo 1, então o i vai ser igual a 1 mais 1. Então, o i vai passar a valer 2. Nós vamos usar o código ASCII 163 para O com acento e o código ASCII 130 para E com acento, ou seja, E. Temos aqui a biblioteca, essa primeira biblioteca, para as funções em geral que vamos usar aqui no nosso programa. E essa biblioteca aqui que serve para System, que vai ser usado no final do programa. Aqui na seção de declaração de variáveis, vamos ter uma variável contador, uma variável número, uma variável divisor, uma variável dividendo, a variável MDC e a variável resto. Notem que aqui a variável número, ela tem aqui um valor entre colchetes, tá? O que significa isso? Significa que ela é um vetor. Sempre que uma variável vem seguida de colchetes com um número dentro, significa que ela é um vetor, tá? O que seria um vetor? Um vetor é o seguinte: vamos supor que eu queira guardar um número, tá? Então eu crio a variável número e quando o usuário digita o número, eu guardo aquele valor dentro da variável número. Mas vamos supor que o usuário vai digitar 10 números.
Então aí eu teria que criar a variável número 1, número 2, número 3 até número 10. Agora vamos supor que fosse uma quantidade muito grande, 100 números, 1000 números. Então aí ficaria meio complicado de se criar 100 variáveis ou 1000 variáveis. E uma complicação a mais. Existem casos em que é um número infinito. Eu não sei, às vezes pode ir até 1000, às vezes pode ir até 2000, às vezes pode ir até 100.000. Então, aí como que eu vou saber quantas variáveis eu vou criar? Já seria difícil se eu soubesse. E se eu não souber? Então, para isso existe o vetor, tá? O vetor é o que? É uma variável que é como se fosse um conjunto de variáveis, tá? É um conjunto, esse conjunto tem o mesmo nome, tá? E ele tem aqui, entre os colchetes, o número de elementos desse conjunto, tá? Então, no conjunto número, eu vou ter 3 elementos, tá? Então é como se eu tivesse a variável número 1, a variável número 2 e a variável número 3, tá? Só que em vez de fazer essa repetição aqui do nome da variável, eu crio simplesmente a variável número e coloco entre colchetes que vão ser 3 elementos nesse conjunto, tá? A numeração da variável começa em 0, tá? Então, aqui eu crio a variável 0, a variável 1 e a variável 2, com esse espaço aqui de 3, tá? Leitura dos dados. Eu vou escrever o título do programa, MDC, e aí vai aparecer aqui uma função nova para nós, a função for, que significa para em inglês, tá? Ela é usada para quê? A função for é um laço, ou seja, ela fica indo e voltando, repetindo aquele trecho de código enquanto a condição que estiver entre parênteses for verdadeira, tá? Nós já vimos o laço while. O laço while é mais usado quando eu não sei até quanto vai. Por exemplo, certa vez pode ir até 100, aí uma outra vez pode ir até 1000, é indefinido. Então eu uso while para valores indefinidos. Quando é definido, quando é determinado, quando eu já sei quantas vezes vai ser feito aquele laço, então eu uso o for, tá? Por exemplo, se eu sei que vão ser feito aquele determinado trecho vai ser feito 10 vezes, então eu vou fazer um for que vai de 1 a 10, tá? E justamente aqui eu vou precisar da variável contador, porque é ela que vai contar de 1 a 10, tá? Então o for é composto de 3 partes. Primeira parte, a declaração e atribuição de um valor à variável, ou seja, a inicialização da variável. Ponto e vírgula. Segunda parte, a condição em que aquele laço vai ser feito, tá? Ou seja, enquanto o contador for menor que 10 ou enquanto o contador for maior que 15, aí a condição vai depender do programa. E a terceira parte do for é justamente o incremento do contador, ou seja, a parte em que o contador vai somar mais 1, tá? Pode ser também o decremento, ou seja, que o contador vai diminuir menos 1. Então, por exemplo, se vale 10, vai passar a valer 9, se vale 9, vai passar a valer 8, e assim por diante. Então, aqui no lugar do mais, usaríamos menos, menos. Seria o operador de decremento, tá? Em outros programas vamos ter a oportunidade de ver esse operador de decremento funcionando. Então aqui no for eu fiz o seguinte, eu fiz uma variável contador que ela começa em 1 e ela vai de 1 até
menor ou igual a 2. Ela vai de 1 a 2, tá? E aqui vai aumentar, então começa com 1, faz isso aqui. Aí depois aumenta mais 1, faz isso aqui, de novo, tá? Ela vai fazer o que? Vai escrever na tela, digite o número tal, tá? Esse tal seria o que? Seria o número do contador aqui. Se o contador for 1, estiver no 1, digite o número 1. Se o contador for 2, aí vai aparecer na tela, digite o número 2. Tá? Então é por isso que aparece aqui, ó, contador. Esse contador refere-se a este porcentagem D. Tá? A porcentagem D é quando eu tenho uma variável que é declarada como inteiro. Tá? E aí eu leio o número que o usuário digitar. Leio o número 1, tá? E notem aqui, ó, número e o contador entre parênteses. Em vez de eu colocar um número, por exemplo, leia o número 1, eu leio o número que está no contador. Então, se o contador está 1, aqui vai ser leia número 1. Se o contador estiver 2, aqui vai ser leia número 2, tá? Em seguida, eu vou atribuir o valor que está no número 1, eu vou jogar para dentro de dividendo. E o valor que está no número 2, eu vou jogar para dentro de divisor, tá? Então, vocês podem se perguntar, mas por que eu declarei 3 espaços, mas sendo que eu só estou usando 2 aqui, né? Porque o i só vai de 1 a 2 só. Então, é pelo seguinte, porque aqui começa em 0. Só que o 0 eu não quero usar, tá? Eu não quero que apareça na tela. Digite o número 0. Eu quero que apareça a partir do 1. Digite o número 1. Então, por isso eu coloquei um a mais aqui, tá? Esse 0 eu não vou usar, só vou usar o 1 e o 2, tá? Aqui na declaração das variáveis, eu declarei cada uma em uma linha, tá? Só que é possível também declarar variáveis do mesmo tipo em uma linha só, tá? Então todas essas variáveis são do tipo inteiro. Então eu posso separar por vírgula as variáveis e terminar com ponto e vírgula aqui, tá? Infinitas variáveis aqui na mesma linha, tá? Se elas forem do mesmo tipo, tá? Ou então eu posso também optar por declarar cada variável em uma linha.